Maria e José, que vai acolher Jesus Cristo. 3 famílias em um projeto excepcional de salvação de toda a humanidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Maria, essa jovem, ela reflete verdadeiramente aquilo que era a sua família. De algum modo, nós refletimos a nossa criação, os primeiros conselhos, o lugar de onde nós viemos. Carregamos não apenas o físico, mas às vezes também o sotaque e mesmo a cultura. Somos filhos de um povo e disso nenhum de nós pode fugir. Maria, portanto, refletia pela sua coragem, pela sua fé, pelo seu sim consciente, a intrepidez dos seus pais, Joaquim e Ana. Ela vai visitar na região montanhosa da Judéia Isabel, e lá no seio de Isabel estará um garoto chamado João Batista, assim ele será chamado. E esse garoto vai refletir nos seus atos, na sua vida, aquilo que também sua família lhe ensinaram. Não é à toa que João Batista é para nós uma espécie de religioso, porque não dizer que na época de Jesus ele foi um São Francisco, um homem despido de tudo aquilo que havia de excesso, um homem do deserto, portanto, o homem do silêncio, o homem da atenção, o homem da acolhida da palavra. João Batista, esse mesmo que vai se mexer na barriga de Isabel pelo evangelho de hoje, é o homem que tem a coragem de dizer a verdade, de pregar a verdade, é o homem que tem coragem de viver pela verdade, é o homem que reconhece em sua própria casa a graça que foi dada pelo Pai, reconhecendo no seu primo segundo o Salvador da humanidade. Sim, esse homem é a voz que clama no deserto, é alguém que deseja desaparecer para que o Cristo finalmente realize a sua obra. É o homem que prepara os caminhos do Senhor, prepara nos seus discípulos aqueles que serão discípulos de Jesus Cristo, pelo menos 2 deles apóstolos do Senhor. Em suma, nós percebemos que nós trazemos sim o traço da nossa família. Ora, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, era homem perfeitamente, e vai refletir na sua pregação, no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de agir, em suma, em tudo aquilo que ele trouxe de sua casa, dos seus pais, da sua cultura, da sua formação religiosa, enfim, de tudo aquilo que foi necessário para que plenamente homem ele pudesse levar à humanidade um projeto de Deus, fazendo nascer uma nova humanidade, porque só Deus é humano no sentido mais profundo da palavra, daí ser divino, e veio nos ensinar exatamente a viver esta nova humanidade, onde nós devemos enxergar o outro não como adversário, mas como irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, eu disse, Jesus, Maria e João Batista refletiram a sua casa. Ora, hoje nós estamos aqui com 2 filhos da igreja, que refletem também nas suas atitudes e nas suas escolhas a sua casa. Recordar é viver, e por que não falar um pouquinho disso? Ora, aqui está Frei Divaldo. Eu não conheço nem Dona Joana, nem seu Florencio, mas em Frei Divaldo eu sei exatamente que cor eles tinham, o que eles pensavam, como eles agiam. Eram 12 filhos, filhos de Entre Rios, uma cidade da Bahia. Eles foram vítimas daquela tragédia nordestina que nós chamamos fome, esquecimento e exploração. É filho de um povo que muitas vezes foi morto no corpo, mas que não vendeu a sua alma. É filho de um povo que grita por libertação, que grita com coragem contra tudo e contra todos, especialmente contra os exploradores que tiraram deles a dignidade de vida que Deus lhes deu e da qual eles tinham pleno direito. Sim, não foi fácil para a família de Frei Divaldo com tantos filhos.
Quantas vezes Dona Joana, com um único ovo misturado com a farinha, alimentou, não é, a você e a seus irmãos? Quantas vezes ela não chorou no meio da noite por verem vocês chorando pela fome e pelo esquecimento? Quantas vezes não olhou para cada um de vocês para dizer: aqui não tem condições, não existe mais possibilidade? Por causa disso, vocês foram corajosos suficientes para largar a antiga terra e buscar uma nova, o Eldorado chamado São Paulo. Não que vocês assim o quisessem, mas que foram obrigados, como muitos nordestinos que migraram não apenas em busca de dignidade, mas pelo menos por um prato de comida e um copo d'água. E assim vocês largaram lá, né, as terras do Nordeste para chegar em São Paulo e constituir uma nova vida. E assim, Frei Edivaldo, você, dentre tantas buscas, confirmou em sua vida aquilo que era ponto fundamental na sua família, que era a fé. Buscando, no exemplo franciscano, a graça de uma vida nova, uma revista lhe é entregue por Deus, pelas mãos de um anjo, que lhe entrega exatamente uma revista. E lá estava o endereço da comunidade franciscana. E você foi atrás. E depois, largando o seu trabalho, em 2003 começa uma nova vida no seminário franciscano. Faz uma caminhada e hoje está aqui. Sim, você é fruto de muitas labutas, de muitas lágrimas. E como Jesus não esqueceu de sua família, como Maria não esqueceu, como João Batista não esqueceu, essa história marca profundamente o seu diaconato. Porque você foi servido pelos seus pais, foi servido por tantos que, chorando o desejo de uma vida nova para você, o fez o homem e o frade que é hoje. Do mesmo modo, se recordar e viver, a gente olha para Frei Robson. Por que não ir, não é, à pequena Cordilheira Alta? Sim, este jovem também é filho de um povo migrante. E ali, em Cordilheira Alta, a sua família começa a história. Ele sabe o que é o campo, ele sabe o que é enxada, ele sabe o que é cuidar de frangos. E assim, em meio à sua família constituída por 3 irmãos, aqui estão Dona Maria e seu Luiz, que lhe deram o exemplo necessário, a fé necessária, que nasceu na simplicidade das orações rezadas em casa e na capela, como também na oração do terço. Sim, vocês são filhos de um povo que vieram de longe, filhos de um povo que acreditaram na terra, filho de um povo que foi capaz de lutar pela sobrevivência e constituíram um país novo, com uma cor nova, com a nova alegria, com suas tradições que envolveram integralmente aquilo que nós chamamos de cultura brasileira. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está presente na Assembleia a catequista de Frei Robson. Aqui está a sua família, aqui está a sua história, aqui estão os seus irmãos, aqui está uma família que, uma frase do Frei Robson resumiu tudo: a minha família foi sempre um caminho certo para Deus. E você, Frei Robson, resume pela sua vida, pela escolha que fez, e agora pelo diaconato, pela vida franciscana, exatamente a sua família, como Maria a sua, Jesus a sua e João Batista a sua. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é o diaconato frente à história desses irmãos? É o desejo imenso de continuar aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados. É continuar um desejo imenso de servir a cada irmão, especialmente aqueles que são mais pobres. E vocês não precisam de exemplos externos para entender o que é pobreza, o que é trabalho, o que é labuta. Vocês refletem agora sobre aquilo que vocês próprios viveram e que estão sendo convidados a externar para os seus irmãos. Pela vida religiosa, pela vida franciscana, vocês já são naturalmente diáconos.
porque nenhum franciscano pode ter outro exemplo senão o do nosso seráfico São Francisco, homem do povo, homem dos pobres, homem do serviço, homem incansável, exemplo vivo do Evangelho, tornado pessoa através dos seus atos concretos. E assim, já tendo aprendido na família franciscana, vocês agora são colocados diante de toda a comunidade, para que o serviço aprendido se torne ato pelo bem que vocês vão fazer. Assim, servindo aos irmãos, vocês também pregarão o Evangelho. E aí está a beleza e a força do que a igreja pede a cada um de vocês. E assim eu peço, Frei Robson e Frei Edivaldo, não pregue apenas as suas ideias, pregue a experiência que vocês próprios farão daquele que vocês escolheram como Senhor de suas vidas. Não falem apenas aquilo que vocês aprenderam nas cadeiras universitárias, que já é maravilhoso, mas fale dessa experiência pessoal, que nasce pela oração, que nasce pela observação, que nasce pelo desejo de conhecer o outro, as culturas, de respeitar as diferenças, mas sem medo de levar a cada irmão e a cada irmã aquele que é o Senhor. Olhem para o exemplo do advento, de um modo especial daquilo que nós ouvimos no Evangelho. Maria sobe ali para servir a sua prima Isabel. Subir a montanha não é algo fácil, como não é algo fácil constituir uma família. Subir a montanha significa ter a coragem de enfrentar-se, para que assim possa se enfrentar a dificuldade da subida. E o Evangelho nos diz que ela foi apressadamente, porque quem tem necessidade tem pressa, quem tem fome tem pressa, quem clama por ajuda tem pressa. E Jesus também nos pede essa pressa para que nós possamos chegar ao coração de uma humanidade que clama cada vez mais pelo nome cristão. Assim, Frei Robson e Frei Edivaldo, sirvam seus irmãos com alegria, porque é assim que se serve na vida franciscana. Superem as dificuldades pessoais pelo bem que você vê no desejo da superação das dificuldades dos seus irmãos. E principalmente pela graça do sacerdócio, sirva a mesa do altar, preguem a palavra de Deus e a transformem em ato vivo, através do testemunho pessoal, da fé e da maravilha, que é continuar pelo diaconato o carisma que vocês abraçaram. Servir sempre, porque o Senhor lhes pede: dai vós mesmos de comer, é o lema que vocês escolheram. Agora está nas mãos de vocês a possibilidade do copo d'água, do pão repartido, mas principalmente de um coração que ama. Sejam felizes, meus irmãos, porque vocês escolheram bem, escolheram servir. Sejam felizes, porque o Senhor lhes confia, tanto quanto esta fraternidade franciscana, a graça de uma vida nova para o mundo que está à nossa frente. E nós precisamos da palavra e do exemplo de vocês para que tudo se torne novo e para que Jesus Cristo seja verdadeiramente o Senhor. Afinal de contas, Ele veio para servir e não para ser servido. E essa é a graça que nós temos através do diaconato. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra que já vai longa, gostaria de concluí-la com uma historinha especialmente dedicada ao Frei Edivaldo e à sua família, ao Frei Robson, a sua família, e as famílias que estão aqui a exemplo das famílias de Nazaré. O homem era muito pobre, ele vivia no campo, tinha um único filho, e seu desejo era que seu filho um dia fosse chamado de doutor. Ele trabalhou na roça, debaixo do sol. O seu rosto trazia as marcas de um homem que não cessava de lutar. Esse homem, dia e noite na lavoura, conseguiu sustentar o estudo do seu único filho, e conseguiu também, por uma graça mais do que especial, que ele conseguisse passar no vestibular para o curso de Direito. E o rapaz foi para a cidade, e aquele homem
trabalhou com sua esposa ainda mais, para que nada faltasse ao seu filho, que um dia tiria o nome de doutor. Pois bem, o filho se formou e se tornou alguém muito importante. Por trás dessa importância estava o trabalho e o suor dos seus pais. Mas a sua mãe morreu. E esse homem, que já era considerado um grande advogado, foi obrigado a trazer o seu pai do campo para a sua mansão, porque afinal de contas ele era filho único e o pai não tinha mais ninguém. O velhinho foi, mas havia um problema. O pai tentou colocá-lo, e explicar como era a vida social de uma grande cidade e entre os mais ricos, mas o velhinho realmente não conseguia. Tremia muito, não podia usar o garfo, senão uma colher, e o filho tinha vergonha. Comia de boca aberta, e o filho tinha vergonha. Nem sempre se vestia com as roupas chiques que o filho queria que ele vestisse, e o filho tinha vergonha. Por causa disso, o filho disse: realmente meu pai não dá para viver entre os meus. Eu vou colocá-lo no quartinho da empregada lá atrás, e vai ser mais fácil, porque assim ele vai viver ali entre os empregados e vai viver com os mais simples, se sentir mais confortável. Mas como o velhinho não conseguia comer no prato comum, o filho resolveu comprar uma tigela de barro e deu ao pai para que ali ele comesse diariamente o pão de cada dia, lá no quarto dos fundos. Pois bem, aquele advogado, agora importante, tinha um filho, um garoto excelente. Por incrível que pareça, o garoto gostava muito do avô, porque o avô falava da vida do campo, daquelas histórias maravilhosas e fantasmas, e coisas que o garoto não conseguia encontrar na cidade. E houve um amor muito grande entre o avô e o neto. Ora, chegou o final do ano. O menino foi questionado pelo pai o que ele queria de presente de Natal. E o menino disse: papai, eu quero 1 quilo de argila. O pai achou estranho e perguntou: tem certeza? Ele disse: papai, a única coisa que eu quero de presente de Natal é 1 quilo de argila. E o pai deu de presente no Natal 1 quilo de argila para o filho. No dia seguinte, o pai viu o garoto preparando alguma coisa com aquela argila. E curioso perguntou: meu filho, o que é que você está fazendo? Alguma obra de arte? E o garoto respondeu: não, papai, eu estou fazendo um prato de argila, para quando o senhor ficar velho, eu colocar o senhor nos quartos dos empregados, para que o senhor coma lá sozinho. A história pode ser forte, mas não foi essa história que vocês construíram para a sua família, graças a Deus. E essa história nova, a transformação dessa história que vocês podem fazer no trabalho com as famílias. Meus irmãos, preguem a justiça, a verdade, vivam o amor. Porque dinheiro o mundo já construiu muito, mas o que falta realmente é Deus. Levem-no a cada coração.